Então vamos lá, pessoal, como desenhar vilões. Existem algumas técnicas que eu vou passar para vocês, mas antes eu queria mostrar algumas coisas que já foram produzidas. Primeiro a gente vai dar uma olhada nesse livro aqui, que é um livro que eu sempre indico. Já mostrei ele aqui algumas vezes nas aulas aqui do curso. Se você não tem livraria na tua cidade, estiver interessado em comprar esse livro, ele sempre está com um preço muito bacana no link que eu coloco aqui na descrição do vídeo, tá? Esse livro é um livro que eu sonhava em ter quando era criança. Quando eu consegui pela primeira vez, fiquei maravilhado. Foi uma versão em inglês ainda, e agora já tem essa versão em português que você consegue comprar aqui. Bom, aqui são várias técnicas passadas de desenho, né? Mas hoje a gente vai se ater aqui à dica que o Stan Lee e o John Buscema dão em relação à criação de vilões, né? Que é a proposta aqui do nossa aula, do nosso vídeo. Bom, aqui ele coloca assim: quando você vai criar o personagem heróico, então é muito fácil porque você segue uma padronagem mais ou menos para todos eles. Então ele tem queixo largo, né? Um aspecto bonito. Então o herói geralmente é esse cara que se destaca pelos aspectos positivos. Aí aqui ele vai falar, quando você for criar o seu vilão, aí você já tem uma variação maior de formas, principalmente aqui formato da cabeça. O corpo mais ou menos não, porque se fosse história de super-herói ou história de terror, geralmente eles são parrudos. Também a gente tem vilões científicos, os chamados cientistas loucos, né? Mas aqui a gente tem alienígenas, tem caras durões, tipo capangas, aqui um sujeito quase cadavérico. Então a variação do formato da cabeça já começa aí a brincadeira fica interessante. A primeira dica então do Stan Lee e do John Buscema. Agora o que eu fiz, né? Quando eu criei o Esquadrão Vitória, eu tinha que criar também vilões. Se bem que na primeira edição o vilão, né, um spoiler, é quase um dos personagens, quase um dos heróis também. Mas tem um vilão por trás dessa tramóia toda, que é o Sugamentes. Então o que vocês vão notar em relação à diferença dos heróis para o vilão? Primeiro, ele é o visual dele é bizarro. Então olha esse cara que está aqui, tá vendo? Ele é como se fosse uma cabeça cheia de tentáculos. A cor dele é um verde musgo. Então ele já se vai diferenciando assim pela a escolha de cores dos vilões também. Geralmente são cores secundárias e não as cores primárias como super-heróis. Então aqui a gente tem laranja, o roxo e o verde. São as cores, um verde musgo aqui do Sugamentes, com esse visual bem bizarro, que é o vilão aqui da primeira edição. Na segunda edição eu pude brincar um pouco mais, a gente tem vários vilões aqui. Então, por exemplo, na história do Coronel Alado, são alienígenas. Então você vê que o visual do alienígena também, a cor dele, né, o visual magrinho, com a cabeça gigante. Depois a gente tem um alienígena mais estilo Hulk, então ele tem pontiagudo, né, o uso de pontas, né, que passe uma sensação de ameaça. E isso também foi um dos recursos que eu usei, que você também pode usar. Aqui o vilão da Yalorixá, ele só aparece quase no finalzinho. É um sujeito também, ó, esverdeado, o cabelo pontiagudo, cheio de espinhos. Então nota que tem um padrão que vai se repetindo. Já aqui na história do Blindado, os agentes comunistas, que era a história dos anos 60, então brincando com o terror do comunismo, né, dos anos 60, essa palhaçada. Então eu uso isso ao meu favor. Então aqui os vilões, vamos chamar assim, são os agentes inimigos. Então uso do vermelho, sobrancelhas arqueadas, nesse caso. Do Tupã fica mais óbvio ainda, porque a gente usa a figura folclórica, né, do Tupã e do inimigo dele, vamos chamar assim, como se fosse Thor e Loki. Então a gente tem aqui a versão do inimigo do Tupã. Olha só, olha só como é que é o visual dele aqui, o Anhangá, que é o inimigo. Ele parece um demônio, né? Então ele tem vermelho, amarelo, chifres. Então já notou aqui o padrão, né, que se repete. Agora vamos para o vilão aqui que eu estou fazendo agora, né, a história em quadrinho que eu estou produzindo agora, que é também do universo do Esquadrão Vitória, que é do Marimbondo. Aqui eu já opto por um vilão tecnológico chamado Assolador, e aqui ele não tem a expressão facial, olha só, então como se fosse um ciborgue sem expressão facial. Então isso também passa a sensação de medo. Então, passado esses exemplos, se você quiser adquirir esses quadrinhos aqui, também esquetes, tudo também tem na loja do Salomão Ventura, e eu vou deixar o link aqui para você. Também pode ler de graça lá no site, mas se você quiser os gibizinhos mesmo, eu mando autografado para tua casa, você pode comprar na loja do Salomão. O gibi do Marimbondo ainda está em produção, né? Aqui é uma página, e o vilão dessa edição vai ser o Assolador. Agora vamos mãos à massa aí. Primeira coisa, galera,
O papel que eu vou usar aqui, o papel pode ser o papel sulfite mesmo, tá? A gente primeiro vai rabiscar. Então, uma coisa que você tem quando for desenhar, antes de passar para os detalhes, inclusive eu fiz recentemente um vídeo sobre isso, tem gente que quer afoitamente já começar a desenhar o olho do personagem. Começa sempre do geral para o particular. Então vamos começar pelas thumbnails, que são os formatos básicos do personagem, né? A miniatura do que você vai desenhar depois. Então, de forma bem solta, vai rabiscando e nota, a expressão corporal do personagem não pode ser a mesma de um herói. O herói é altivo, ele tem aqui, eu vou fazer um herói primeiro pra gente, vamos fazer o herói e depois o vilão. Ó, a expressão corporal de um herói, altivo, confiante, né? Essa seria uma thumbnail de um herói, ó. E depois a gente vai comparar com uma thumb de um vilão. Então é o cara que está pronto para tudo, peito aberto, né, para fora. O lápis que eu estou usando aqui é um grafite 2B, tá? Você também pode usar lapiseira, grafite, lápis mesmo, não importa muito não. O que você ficar mais confortável. Então quer ser uma thumbnail de um super-herói? Punhos cerrados, peito para fora. Essa seria uma expressão corporal de um herói. Agora vamos ver uma expressão corporal de um vilão, ó. Aí você já pode colocar o cara mais arqueado, sabe, como se ele tivesse meio recurvado. As mãos meio em garra. E você vai trabalhando assim de maneira bem solta, até você ficar satisfeito com o modelo, né, que você vai seguir. Nessa fase de thumbnail, essa fase de experimentação, é a que eu chamo pensando com lápis. Você vai pensando e rabiscando e vendo o que você está conseguindo produzir. Então olha só a diferença de um herói altivo, né, preparado para o combate, e o outro que está recurvado, está meio que tramando. E aí você já pode aqui começar a inserir alguns elementos, tipo uma capa longa e esfarrapada, dependendo aí do conceito que você vai usar. Lá no curso Desenhando Herói, já agora falando um pouquinho do meu curso, onde a gente explora esse conceito e outros muito mais a fundo, né? Lá a gente tem a caixa de arquétipos, que é o método de criação de personagem que eu desenvolvi por lá. São 3 etapas dentro desse processo, que é a pesquisa iconográfica, a fase do brainstorming e a fase da caixa de arquétipos. Então você mistura essas 3 fases e aí você é como se fosse uma fábrica de personagem. Quem faz o curso sabe que funciona muito bem. Você cria dezenas de personagens de uma maneira muito simples usando esse método. Então aqui a gente não vai adentrar muito a fundo, vamos fazer um vilão meio genérico aqui, mas já deu para entender pelo menos essa fase de pensar com lápis. Vamos fazer mais uma thumbnail aqui, um outro estilo de vilão. Aqui eu fiz um vilão vamos dizer, mais malicioso. Vamos fazer um vilão agora mais no estilo do Hulk, mais truncado. Então vou novamente aqui ainda pensando com lápis, é um vilão, mas agora um cara mais fortão. Deixa seu lápis passeando no papel. E depois você vai, como que eu digo para você agora não se preocupar com o detalhe, é porque depois você vai pegar uma dessas formas aqui e vai ampliar. E aí sim você coloca detalhe. Essa vai ser a segunda fase da aula, e essa eu vou fazer um pouquinho, a gente vai acelerar um pouquinho, até para a aula não ficar muito longa, né? Mas se você se interessou pelo método, você gostou do jeito que eu explico, quer se aprofundar, quer saber mais, não importa a tua idade, tá? O curso é voltado para alunos a partir de 14 anos sem limite de idade. Então, inclusive a maioria dos alunos lá são alunos mais velhos, né? O pessoal de 40, 35, o pessoal que já desenhava e parou e quer recomeçar, porque é um hábito muito gostoso, né? Então, enfim, se é o teu caso, também está afim de desenhar super-heróis e criar personagens, criar histórias, aventuras, não importa, ou fazer só por hobby, cara, vem desenhar comigo, dá uma explorada aqui no link que eu coloco na descrição do vídeo, vê só a quantidade de coisas que você vai aprender, você vai pôr em prática lá no curso Desenhando Heróis. E se você
fazendo a inscrição, automaticamente tem acesso a todo o conteúdo. Você tem 2 anos de acesso ao curso, né? Mas só paga durante o primeiro ano. Então paga 1 ano, acessa 2. E tem também, você pode participar do grupo secreto, que é para você tirar dúvidas lá no Telegram. Então é muito legal, tenho certeza que você vai adorar fazer parte dessa família de desenho que não para de crescer e começa hoje ainda, né? Aproveita aí, ficou pilhado de ver a aula, tá a fim de pôr em prática isso aí e criar muito mais? Então vem desenhar comigo, eu tô te esperando, começa hoje ainda, vai ser muito legal. Tem 15 dias de garantia, tá? Para você poder explorar o curso sem risco nenhum. O risco é todo meu, tá? A garantia do curso é de 15 dias. Dentro desse período, caso você ache que não é para você, pode cancelar, não tem problema, recebe a tua grana integralmente de volta. Bom, então aqui deu para ter uma ideia de como que a gente usa os elementos a nosso favor, né? Do recurso da thumbnail para poder produzir uma miniatura do que vai ser. Temos aqui uma forma de comparação. Vimos tudo que foi passado no começo da aula, os elementos que você pode usar, tanto de cores quanto os elementos gráficos que você pode utilizar no seu vilão. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar uma dessas miniaturas aqui, vamos ampliar e finalizar a aula mostrando justamente como que você transforma então os rabiscos do thumbnail num desenho de um vilão final. Vamos lá? Bom, então o que eu fiz? Eu ampliei essa thumbnail aqui, que eu achei que ficou interessante, do vilão recurvado, né? A ideia é fazer, não tem ainda uma personalidade formada, nada muito... É bem genérico, um vilão genérico, mas a ideia é como se fosse um vilão místico. Então alguém que usa as artes místicas, fosse um mago, alguma coisa assim. Bolei uma capa para ele bem rasgada, bem como fosse um manto, talvez ele possa usar... com uma forma alternativa, algo como fosse um capuz, se ele quiser, né? Tapando, cabelos longos desgrenhados, uma máscara que cobre só parte do rosto para deixar os olhos expostos, os olhos vão ser sem pupila, uma sobrancelha bem arqueada, bem grossa, e elementos pontiagudos no uniforme, como espinhos, formas geométricas pontiagudas, garras ao invés de mão com unha pontuda, né? E ainda vou decidir agora na fase do lápis como é que eu vou finalizar a bota, se ele vai ter bota, se não vai ter, isso eu vou fazer agora. Nessa fase agora do lápis é a hora que você refina o teu desenho do esboço e acrescenta ou tira algumas coisas que foram colocadas nessa fase do esboço. Eu aconselho você fazer o esboço aqui, eu usei o grafite azul. Caso você não tenha grafite azul na sua cidade, muita gente diz, pô, você recomenda grafite azul, mas eu não encontro. Então também estou deixando na descrição desse vídeo um link aonde eu compro. Na Amazon tem tanto a lapiseira quanto o grafite azul, você pode comprar por lá também, tá? Tá com preço bem legal, facilita a tua vida aí, que eles entregam em casa e tudo mais bonitinho. E aí caso você queira o grafite azul, você encontra aí. Ou então procura nas papelarias aí da tua cidade. Se tiver grafite azul, a marca que eu uso mais é a Pentel, tá bom? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou refinar esse desenho, a gente vai acelerar novamente um pouquinho o vídeo para vocês não ficarem com uma aula muito longa. E no final eu volto para a gente fazer alguns comentários sobre o desenho final, tá bom? Vamos lá!
Bom, pessoal, tá aí basicamente o nosso vilão genérico, né? Mas vamos comentar um pouquinho os elementos então que eu resolvi colocar. O cabelo, né, desgrenhado, sujo, assim, com aspecto de desleixo, né? A capa, eu botei bastante dobras e achuras escuras, né, para ressaltar essa sensação de perigo, né? Acrescenta como fosse uma moldura no personagem. Elementos pontiagudos aqui, garras no lugar de dedos comuns. Os espinhos, né, que eu falei aqui na roupa, no uniforme, como realmente uma parte pontiaguda, né? A própria posição dele. Cores, eu poderia usar então aqui as cores secundárias, o verde, o roxo, né, um vermelho escuro, algo assim. Eu, como falei no início aqui do pensamento, pensando com lápis, eu pensei em um vilão que tenha um background místico, algo meio vampiresco, eu não sei. Aí é uma coisa depois de sentar e elaborar um histórico bacana para ele, né? A capa de aspecto sujo, rasgado, né? Uma capa longa e que pode servir depois como uma espécie de manto. Então é isso. Isso aqui é só uma ideia que você pode usar dentro das milhares de ideias que existem para criar os seus vilões. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você, tenha te ajudado de alguma maneira. Se você ficar com alguma dúvida, usa a área de comentários, faz a sua pergunta, eu leio todos os comentários. E claro, deixo aqui desde já o meu convite para você, se você gostou da aula, se você quer se aprofundar, gosta desse tema, quer voltar a desenhar ou está começando agora, quer mais algumas dicas, quer melhorar o seu traço, então dá um pulinho aqui no curso Desenhando Heróis, aqui na descrição do vídeo tem o link, faz a tua experiência, vem participar do grupo secreto com a gente, vai ser muito bom ter você com a gente por lá. E o importante é desenhar sempre. Desenho não é dom, desenho é prática, consistência. Quanto mais você faz, melhor você vai ficar naquilo que você faz. Então tá aqui na descrição do vídeo o link para o curso, link para os quadrinhos, tem link para o material usado aqui, se você quiser comprar o material, tá tudo aqui na descrição do vídeo, link para me seguir nas redes sociais, vai ser muito bom a gente poder trocar uma ideia também em outras instâncias aqui além do YouTube, tá bom? Lembrando que eu tô de volta amanhã aqui no YouTube com o programa Museu dos Quadrinhos, que é onde a gente faz aquele resgate histórico de quadrinhos que marcaram a época, né, que deixaram saudade. E amanhã a gente tem um combate entre o Hulk e o Homem-Aranha, dois desenhistas que eu gosto bastante sob o comando aí dessa aventura do Aranha. Um é o John Romita Sr., que para mim é o melhor desenhista do Homem-Aranha de todos os tempos, e o outro é o Jim Kane, que fica logo em segundo lugar, que eu gosto muito também. Então amanhã passa aqui também para você ver um pouquinho de quadrinhos antigos e matar a saudade dessa época de ouro da Marvel aí, tá bom? Galera, se cuidem, até a próxima. Tchau.